Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos conversar sobre Terra Americana de Jeanine Comes, da editora Intrínseca. Bom, Terra Americana é o livro de estreia da Jeanine aqui no Brasil e esse livro ele é muito incrível, ele é muito bom, ele é um thriller. E é um thriller que vai contar uma história real, em sentidos, né? E essa história, sim, ela acaba acontecendo de alguma forma com os imigrantes que cruzam o México. Na verdade, eles querem atravessar a fronteira para pisar em terra americana. Mas antes de eu falar sobre o livro em si, eu vou contar um pouquinho da experiência da autora. A autora, ela demorou 4 anos para poder escrever esse livro. Ela pesquisou profundamente e também ela tem a vivência sobre essas questões de imigração, porque o marido dela, antes de casar com ela, né, ele também era ilegal nos Estados Unidos. Então, o que ela faz aqui é um aproveito dessa história que ela passou, né, com o marido, e aí ela vai trazer questões pertinentes sobre essa questão dos imigrantes nos Estados Unidos. E aí o interessante, quando a gente vai ler a nota da autora que tem aqui no final, ela vai falar que quando ela começou a escrever o livro, em 2017, que a cada 21 horas morria um imigrante tentando entrar nos Estados Unidos. Só que quando ela terminou o livro, esse número mudou. Ela vai dizer que agora, a cada 90 minutos, morre um imigrante tentando entrar nos Estados Unidos, tentando cruzar essa fronteira. O livro é totalmente envolvente. Já vai ter uma cena ali que vai deixar você totalmente perturbado, enfim, você vai querer saber o que vai acontecer. E a escrita da Jeanine também é muito boa. Ela consegue te prender de uma forma que você, além de querer terminar o capítulo, já inicie tentando saber o que vai acontecer com as coisas que ela vai te jogar ali. Bom, quando o livro começa, o livro já começa com a chacina de 16 pessoas da mesma família. Sim, o livro começa muito, muito forte. E as únicas pessoas que sobrevivem a esse atentado são os 2 personagens desse livro, que é a Lídia e o Luca. Eles vão ser os personagens principais aqui desse começo, onde a família deles vai ser morta durante um churrasco. E aí, como eu disse, 16 pessoas da família vão acabar morrendo, sendo que o alvo principal era o Sebastian. O Sebastian, que é o marido da Lídia e pai do Luca. E aí o que interessa saber quem é que foi que causou essa morte. Ali no México, eles moram em Acapulco, eu esqueci de falar, né? E essa parte do México é comandada, pelo menos aqui no livro, eu acredito também que seja na vida real, por cartéis. Eu nunca ouvi falar sobre essa palavra, sobre os cartéis de drogas. No caso, trazendo aqui para o Brasil, seria o PCC, o Comando Vermelho, para a gente poder entender um pouquinho. Só que lá, parece que no México, a coisa é um pouquinho pior. Como o Sebastian é repórter, ele acabou desmascarando esse quartel. Esse quartel tem o nome de Los Jardineiros, ele não existe de verdade, ele só é fictício aqui no livro, mas existem cartéis por todo o México. E falando um pouquinho sobre esses cartéis também, existem alguns nomes que vão aparecer aqui no livro, que talvez você conheça, ou Pablo Escobar, tem até uma série dele, ou então El Chapo. Esses são alguns exemplos de pessoas que comandam cartéis no México e que são muito famosas e, infelizmente, criminosos muito famosos. E aí eu achei um vídeo muito pertinente que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, porque eu queria entender como é que funciona essa questão do cartel. Na verdade, é uma máfia muito, muito grande, eles mandam até na política, para você ter uma ideia, sem contar que eles geram receitas, eles são muito ricos e muito influentes no México. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo que eu achei sobre um estudo de um rapaz que ele vai falar sobre essas questões, sobre esses cartéis. Voltando um pouquinho pro livro, passando por tudo isso, Lídia se vê na obrigação de sair dali de Acapulco com seu filho. O Luca tem apenas 8 anos, então ela vai sair de Acapulco o quanto antes. Só que, como eu falei, os cartéis, eles são muito influentes na cidade. Como que ela vai fazer isso? Como que ela vai sair da cidade sem ser percebida por eles? Porque eles têm o domínio de tudo. E sem contar também que há várias pessoas que estão infiltradas, né? Como policiais, seguranças, pessoas em hospitais, que são agentes dos cartéis. Então a Lídia não pode parar em qualquer lugar, ela não pode pedir ajuda para qualquer pessoa. E aí quando ela se vê obrigada a fugir, e quando ela fugir ela vai ficar totalmente desconfiada. Nesse livro, a trama de suspense, o suspense que vai ter aqui sempre no ar, dessa desconfiança que a Lídia tem de tudo e de todos, ela vai ser presente no livro do começo ao fim. Ela não tem sossego, ela não tem descanso, até que ela chegue num lugar seguro. E aí, a única forma que ela vai encontrar de fugir sem ser percebida pelos cartéis é através do La Bestia. O La Bestia é um trem muito perigoso.
Eu também encontrei uma reportagem para poder entender um pouquinho essa história, como é que funciona isso, como é que os imigrantes fazem essa travessia. E aí eu vou colocar aqui uma reportagem que eu achei também. Uma reportagem de uma pessoa que perdeu as pernas por conta que ela tentou subir, né, no La Bestia. Como é que é essa travessia? Eles sobem nesses trens em movimento e eles partem e vão parando a cada cidade, né? O trem vai parando em cada cidade e aí a cada cidade eles precisam subir de novo, enfim. Eles precisam descansar também, comer. Então eles vão parando em cada cidade até que eles cheguem na fronteira. Lígia vai fazer todo esse caminho com o Luca. Ela vai conhecer outras pessoas, outros personagens aqui que vão te cativar também. E também vão trazer as nuances por que eles estão fugindo, por que eles estão fugindo daquela terra. Então o México é muito conhecido não só pelos cartéis, mas também pelas injustiças e também pela pobreza. Então eles vão optar para ter uma vida digna saindo do México. Bom, e aqui atrás do livro, a gente tem aqui no mapa todos os pontos que eles vão parar, né? São os pontos que eles vão parar e aí cada vez que eles vão chegando ou vão fazendo uma nova parada, eles vão encontrar novos desafios para então tentar cruzar a fronteira. Porque não basta só chegar até a fronteira, é preciso ter a ajuda de outra pessoa, que é o famoso coiote. É preciso ter a ajuda de alguém que faça a travessia com eles. Só que antes de chegar no norte, para poder fazer a travessia, o que eles podem encontrar? Existe aqui um parágrafo que eu marquei, e aí eu vou falar o que eles podem encontrar durante esse caminho, tá? O que pode acontecer com eles? Primeiro, eles podem ser feridos ou mutilados, né? Óbvio que muitos vão morrer tentando pegar o trem em movimento. Só que além disso, quando eles param em algumas cidades, eles podem ser surpreendidos por outras pessoas. E o que essas pessoas podem fazer com eles? Eles podem ser sequestrados, eles podem ser torturados, traficados, trocados por resgate, eles podem ser baleados, eles podem encontrar um coiote que seja corrupto e mate eles, e roube eles, né? Eles podem ser roubados, eles podem ser deixados sozinhos para morrerem no sol, no deserto, né? Que é onde eles fazem a travessia. Ou eles podem ser presos, né? Pela polícia também, principalmente pela polícia dos Estados Unidos, ali na fronteira. E eles também podem ser mortos. Bom, e depois que ela chega lá com o filho Luke, ela tenta fazer a travessia com a ajuda de outras pessoas e com mais pessoas. A gente vai ter vários personagens aqui, como eu falei. Uns cativantes, outros marcados pela tristeza de terem que mudar de vida radicalmente. A gente vai ter também pessoas que foram deportadas sem mais sem menos dos Estados Unidos, já morando lá. Enfim, vai ter vários personagens aqui. E o interessante desse livro também é a construção para cada personagem que a autora vai fazer. Aqui também a gente vai ter duas irmãs gêmeas que precisam fugir e também um garotinho vai ser encontrado que vai ser amigo do Luca. E esses personagens, principalmente quando eles estiverem muito aflitos, você vai ficar com o coração na mão para que tudo ocorra bem, para que tudo dê certo. A narrativa da autora é incrível, é realmente de perder o fôlego. Bom, e aí eu queria falar o que a gente vai encontrar no livro que é muito pertinente. Eu sempre tive muita dúvida em relação a isso, por que as fronteiras dos Estados Unidos estão sempre fechadas para esses imigrantes? Por que o Trump ele bate de frente com isso, né? E aí você percebe os motivos deles, enfim, os motivos políticos. Mas o que a autora quer ressaltar aqui é que por detrás dessas pessoas e desses números existem histórias, existem motivo de vida plausível para que elas mudem. Em contrapartida também você vai ver também bandidos tentando cruzar a fronteira. Mas na história aqui esse número é muito menor comparado ao de pessoas que vão realmente para tentar mudar de vida, de sair da pobreza, sabe? De sair do domínio desses cartéis, que é bem injusto. Então ela vai promover muito essa discussão, o porquê que os imigrantes fazem isso e por que os Estados Unidos fazem muita vista grossa. E realmente tem muito preconceito contra os imigrantes. Essa discussão aqui no livro é muito plausível e o jeito que ela faz essa discussão é incrível. Outra coisa que a gente vai ter aqui também é como Lídia vai lidar com o filho, né? Ele tem apenas 8 anos e ela quer poupar ele de muitas coisas. Ela tenta até fingir algumas coisas para ele que tá acontecendo ali, tentando tirar o foco dele, sabe? Como aquele filme A Vida é Bela, que o pai tenta tirar o foco do filho de algumas coisas, mas Luca é muito esperto, ele é muito inteligente, e aí ambos vão se ajudar. Essa é a melhor parte do livro também. Mas ele vai falar desse afinco, dessa centelha que a mãe tem, dessa esperança que ela tem
de cruzar a fronteira, nem que seja a última coisa que ela faça na vida, para proteger o filho. Isso também é muito legal durante o livro. E uma coisa que vai acontecer também é que você não vai ver mais os imigrantes com os mesmos olhos. Você vai ter um mínimo de empatia para tudo que está acontecendo aqui e o que acontece realmente na vida real. É muito triste essa situação de ter que mudar, principalmente por conta de toda a violência. Pelo que você vai ver aqui, as pessoas elas mudam quando elas não têm alternativa nenhuma. Quando toda a esperança delas de ficarem na sua terra é nula, é inválida. Então a única alternativa que elas têm é de mudar, assim como Lídia. E aí o livro vai ressaltar muito sobre essa questão do preconceito contra os imigrantes. Uma outra coisa que a autora faz muito bem também é às vezes nos colocar no presente e no passado sem precisar colocar datas. Então você vai ter uma história, né, linear aqui de Lígia e essa aventura que ela tá tendo, mas também você vai entender o porquê que isso se deu, qual é a real motivação desse cartel para ter dizimado a família. Enfim, o que Lídia também contribuiu para que isso acontecesse também, isso é um ponto aqui no livro, dessa história que vai se seguir. Eu deixo com vocês Terra Americana, de Jeanne Comes, da editora Intrínseca. Eu espero que você tenha gostado, não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou. Eu recomendo muito se você gosta de um bom thriller, um thriller que tenha bastante suspense e também coisas tristes acontecendo. Uma marca característica de um bom thriller. Eu espero que você tenha gostado, espero você numa próxima. Um abraço. Tchau, tchau.